E aí, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui no canal Mayra Santônio. Bem, vamos então continuar a falar de racionalização do denominador, tá? Eu já expliquei o que é racionalizar. Racionalizar é eliminar o radical que está no denominador, ou melhor, escrever uma fração equivalente à primeira, eliminando então o radical que está no denominador. Como racionalizamos? Racionalizamos de três maneiras, não é? Temos três casos para racionalizar. O primeiro caso, falei do vídeo passado. Falei que nós podemos racionalizar quando o denominador tem o radical, quando o índice é 2, tá? Falei do vídeo passado. E também temos o segundo caso, não é? Que é quando nós temos o radical com expoente 3, 4, 5, 6, quer dizer, maior que 2, como é o caso de hoje que vamos falar. Temos ainda um outro caso que nós podemos racionalizar quando o denominador tem uma soma de radicais, tá? Mas não se esqueçam então, subscreva-se no canal, dá um like, compartilhem, tá? Vamos então continuar aqui com a racionalização. Não se esqueçam de ir no vídeo que eu falei de racionalização quando o denominador tem o índice, quando o denominador tem um radical com o índice 2, não é? Que está no vídeo passado, para vocês poderem perceber melhor como nós vamos racionalizar aqui, não é? Quando o índice é maior que 2, tá? Bem, temos aqui um radical 5 sobre raiz cúbica de 3. Você repare que aqui o índice é maior que 2. Então, se nós fizermos assim, repare, eu falei no vídeo passado que nós tínhamos que multiplicar por 1. E se eu fizer raiz cúbica de 2 sobre raiz cúbica, não é? De 2, isso seria igual a 1. Então, eu já poderia multiplicar por raiz cúbica de 2 sobre raiz cúbica de 2. Mas acontece, se eu multiplicar raiz cúbica por raiz cúbica de 2 sobre raiz cúbica de 2, não vai me dar um número aqui embaixo, não é? Que seja possível racionalizar. Vamos ver? Vamos ver. Para comprovar, só para provar. Se eu fizer 5 sobre raiz cúbica de 5, não é? Vezes raiz cúbica, desculpa, que é 2, tá? Raiz cúbica de 2 sobre raiz cúbica de 2, não vou poder racionalizar, porque aqui em cima vai me dar 5 raiz cúbica de 2 sobre, aqui vai me dar raiz cúbica de 2 ao quadrado, não é? 2 vai ser 2 vezes 2. E aqui o quadrado não dá para simplificar com o cubo, com 3. Então isso não dá. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que arranjar maneira de colocar aqui, não é? De multiplicar por um radical que vai me dar ao cubo aqui dentro. Então o que eu faço? Vou considerar, não é? Esse radical aqui. Raiz cúbica de 2. Tá? Aqui tem um índice, é 1. Se eu substituir por números, aqui for 3, o 3 for n, desculpa. O 2 pode continuar 2. E o índice pode ser b, for m, não é? For m. Ou o 2 vai ser b, não é? Vamos colocar aqui o 2b ou a. O 2a e o índice m. Eu posso fazer assim. n menos m vai me dar aqui um número, tá? Substituindo outra vez os valores, eu vou colocar aqui 3 menos 1 será igual a quê? A 2. Esses valores estão aqui. Então, eu vou ter raiz cúbica de 2 elevado a quê? A 2. Esse radical aqui, se eu pegar esse radical, não é? E fizer isso, raiz cúbica de 2 elevado a 2 sobre raiz cúbica de 2 elevado a 2 vai ser 1. Tá? Então, esse radical que tem como o expoente 2 é o radical que tem como expoente 2 no radicando. É o radical que eu vou colocar aqui para poder multiplicar. Porque eu subtraí, não é? Do expoente, ou melhor, subtraí do índice o expoente do radicando. Aí já dá para multiplicar. Então, é esse radical que eu vou pegar, vai subir aqui para podermos, então, racionalizar o
denominador. Vamos racionalizar por raiz cúbica de 2 elevado a quê? A 2. Porque isso, a dividir por isso, não é? Será igual a quanto? A 1. Tá? Vamos fazer aqui embaixo. 5 sobre raiz cúbica de 2 vezes, não é? Raiz cúbica de 2 elevado a 2 sobre raiz cúbica de 2 elevado a 2, tá? Vamos multiplicar aqui. 5 vai dar multiplicação de frações, não é? Vai dar 5 vezes raiz cúbica de 3 vai dar 5 raiz cúbica de 2 ao quadrado. 5 vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado dá 5 raiz cúbica de 2 ao quadrado. E aqui embaixo, o que vai me dar? Eu tenho uma multiplicação, não é? De radicais em que os índices são iguais. Então, o que vai me dar aqui embaixo? Vai me dar raiz cúbica de 2 vezes 2 ao quadrado, dentro do radicando, tá? Dentro do radicando, dentro da raiz, tá? Dentro da raiz, eu tenho 2 vezes 2 ao quadrado. 2 vezes 2 ao quadrado. Eu tenho aqui uma multiplicação de potências em que as bases são iguais. O que eu faço? Eu vou manter a base e vou somar os expoentes, tá? Aqui desse lado, isso vai ser igual. No numerador, continua 5 raiz cúbica de 2 ao quadrado, não é? E aqui no denominador vai ter... Aqui é raiz cúbica, desculpa. Estou sempre a escrever o contrário. Não vai ter raiz cúbica de 2, não é? Elevado a quê? A 1 mais 2. Somamos aqui os expoentes. Isso vai me dar... Aqui vai dar 5 raiz cúbica de 2 ao quadrado. Continuando ali em cima. E aqui vai me dar raiz cúbica de 2 elevado a 3. Então, se eu tenho 3 aqui no índice e tenho 3 aqui no expoente, eu posso simplificar, tá? E isso vai me dar o quê? 5 raiz cúbica de 2 elevado a 2 sobre 2, tá? Então, para simplificar, não é melhor? Para racionalizar denominador em que o índice é maior que 2, nós temos que subtrair primeiro o índice pelo expoente do radicando. Subtraímos o índice pelo expoente do radicando e aí então podemos multiplicar, não é, a fração, a primeira fração, pelo radical que se originou da subtração do índice pelo radicando, tá? E aí podemos ir racionalizando. Esse é mais um caso. Ok, já ia me esquecendo, não é? Já ia me esquecendo desse resultado aqui. Eu ainda posso fazer isso é igual, não é? Que em cima posso multiplicar 2 vezes 2 é igual a 5. Raiz cúbica, que vai ser 2 vezes 2 igual a 4. 2 ao quadrado é 4. Raiz cúbica de 4 sobre 2. Como resultado final. Esta fração é equivalente a esta fração, tá? Então, é isso. No vídeo de hoje é para falar sobre racionalização do denominador em que o radical que está no denominador tem o índice maior que 2, tá? É só utilizar este método e vai sair sempre o radical do denominador, não é? No próximo vídeo falaremos então da racionalização quando o denominador, não é, tem a soma de 2 radicais ou de um radical por um número, tá? Muito obrigada por estarem aí e não se esqueçam, subscreva-se no canal, compartilhe e comente, tá?